Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é dia 27 de outubro. Eu tenho feito lives, com frequência aí com profissionais da área ambiental que elaboram estudos ambientais, que têm alguma relação com os estudos ambientais. E hoje eu vou falar com o professor Wagner. O professor Wagner já está chegando aí e vocês também, estão chegando aí. Sejam bem-vindos. A gente já convido você, viu, Wagner, para entrar aqui. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Só vou dar os recados iniciais, então sejam todos muito bem-vindos, tá? Eu tenho feito lives com frequência aqui, dentro do que eu posso colocar na minha agenda. Eu tenho feito trabalhos de campo também. E tenho conversado com profissionais da área ambiental que tem relação com a elaboração de estudos ambientais, Igual, quem eu conversei por último? Eu conversei com o Joilson essa semana, já conversei com o Vitor, conversei já com pessoal, com uma galera aí, Com o Renato Gaiga da Biotrópica, e hoje eu vou conversar com o professor Wagner, que além de ter experiência, ele trabalha também, atua no órgão ambiental, então a gente pode entender como é a visão do órgão ambiental em relação aos trabalhos feitos por nossas consultorias e os trabalhos que precisam ser apresentados, para dos empreendimentos para o órgão ambiental em relação aos estudos ambientais e aos processos de licenciamento. Então sejam todos muito bem-vindos, podem comentar, podem perguntar. Quem já está acostumado com as minhas lives aí sabe como é. E eu vou convidar o professor Wagner aqui agora para a gente poder trocar uma ideia e conversar. E aproveita esse momento, vocês aí, que é o momento para a gente poder trocar ideia, sobre consultoria. Deixa eu convidar o Wagner aqui. Vocês sejam bem-vindos aí, Bárbara, Yuri, o Diego tá chegando aí. Fala, E aí, Leandro. Wagner, beleza, Tudo na cara? paz? Tudo bem, cara? Tudo bem? Tá me ouvindo Graças bem? a Deus. Tudo na paz, tudo certinho. Legal. Bom demais. Ó, o Wagner é uma grata, um dos presentes, um dos lados bons da internet aí é ter conhecido pessoas como o Wagner, Wagner? Obrigado pela disponibilidade aí da gente poder conversar um pouquinho. Eu já te passo a palavra, cara. Mais uma vez, boa noite. E peço a você para logo se apresentar, quem é o Wagner, de onde você está falando, só para a gente dar os cumprimentos iniciais aí. Mais uma vez, muito obrigado também, cara. Claro, Leandro, obrigado. Eu te agradeço pelo convite. Também tenho o mesmo sentimento, Você foi uma grata amizade que a gente conseguiu pela internet, aqui pelo Instagram. E quando a gente estava lá começando também, a gente ainda está começando, A gente fez várias conversas e você me ajudou bastante, então sempre é um prazer assim, conversar com você aí. Um abraço para o Igor também. E para mim é um prazer enorme sempre conversar sobre esse assunto, A gente dá um pouquinho da nossa visão. Eu fiz engenharia ambiental e aí depois fui trabalhar na consultoria de áreas contaminadas em São Paulo. Já tinha passado no concurso, aí vim para a Fátima, que hoje chama IMA, e eu analiso processos de licenciamento ambiental simplificados, com estudos mais simples, RAP, AS, que aí deve ser o RCA, Às Uhum. vezes participa de um EIA-RIMA e também faço fiscalização ambiental. Então, basicamente, eu trabalho no licenciamento e na conferência do licenciamento lá no campo, vamos dizer assim. Legal, bom demais. É bom isso, conversar. E assim, já deixo logo para quem está aqui não entender o órgão ambiental como todo outro lado do balcão, sabe? Eu acho que não é por aí que a gente deve pensar, Wagner? Então, já é uma dica para vocês que estão aqui, é entender o que o órgão ambiental precisa. Se você vai licenciar um empreendimento, se o empreendimento é passível de licenciamento, ele tem potencial impacto. Então, ninguém aqui está falando que não tem, Wagner? Impacto zero. Não existe isso, Até os empreendimentos que são dispensados de licenciamento, Wagner, precisam ter as suas medidas de controle ambiental em dia. Não é dispensado de controlar a sua questão ambiental. Então, assim, não vejam, pessoal, igual eu não vejo o Wagner, não vejo as pessoas do órgão ambiental como o outro lado do balcão. E sim a gente entrar em entendimentos, porque se o empreendimento é passivo de licenciamento, vamos fazer o que precisa ser feito para que os analistas do órgão ambiental possam ter condição de analisar também, Wagner? Então, acho que é bom a gente começar falando por aí, Não ter
relação ou essa percepção de rivalidade. Ou se existir, que a gente também plante essa semente de não ter isso, né? Acho que começa sempre parte da gente as coisas que a gente quer melhorar também, né? Com certeza, a gente não pode ver o órgão ambiental como inimigo e muito também não podemos ver, nossa, no órgão ambiental eles sabem muito mais do que eu. Isso não é a verdade. A gente estuda, assim como os consultores ambientais estudam, e a gente não tem os lados do balcão. Quanto mais o nosso lado for o mesmo, menos eu tenho que desconfiar dos estudos ambientais, que eu tenho que ficar com receio, a licença vai sair mais rápido, porque os pedidos de complementação, a, a demora, às vezes, no licenciamento, as exigências demasiadas vêm da insegurança. E a insegurança tem muita participação da desconfiança, em virtude de outras experiências, né? Então, quanto mais transparência o consultor tiver com o órgão ambiental, mais respeito ele vai ter do órgão ambiental. O revisor, inclusive, vai tirar dúvidas com ele. Então, na verdade, nós estamos do mesmo lado. E quanto melhor for a nossa comunicação, todo mundo sai ganhando. Essa é a visão que eu tenho. E eu acho que fica bem bacana, assim. Eu também penso dessa forma, cara. E aí, pessoal, tenham isso, sabe? O órgão ambiental, assim, e é uma questão de serviço público também, né? A gente pode tirar dúvida, né? É uma prestação de serviço público, né? A gente é outra coisa também que a gente pode tratar, e ninguém tá, assim, com todo respeito, mas ninguém tá pedindo, assim, favor, né? É uma obrigação do Estado orientar as pessoas a fazer as coisas da forma correta, ou elaborar termos, documentos que instruam a melhor forma do andamento de um processo administrativo de licenciamento, né? Então, a gente tem que perguntar mesmo, se tem dúvida, você tem que entrar em contato com o órgão ambiental né, essa participação aí não é... É um dos deveres do órgão ambiental instruir, informar, né, Wagner? Com certeza. Eu mesmo, assim, aqui a Regional de Itajaí, é muito elogiada porque a gente responde a todos os e-mails, que é o mínimo, né, que a gente tem que fazer, WhatsApp, etc. E Legal. a gente responde tudo por e-mail, porque assim, eu me coloco no lugar do consultor, né? Se ele tem dúvida, ele quer conversar com quem vai analisar o processo para saber a opinião, né? Então, a gente passa a opinião, às vezes não é uma opinião institucional, porque não tem um alinhamento institucional entre as regionais. Então, a gente fala assim, ó, na minha visão, no meu entendimento, eu entendo isso, 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 aquilo, tá? Porque, assim, para ele saber que há divergências internas. Inclusive, às vezes eu dou respostas, eu falo, olha, eu entendo isso, mas tem gente dentro do IMA que entende aquilo. Então, aí você pondera aí no seu estudo técnico, no seu empreendimento, e você propõe. Para que ele saiba que, eu falei com o Wagner e assim, ele me disse que é assim e não é. Então, eu não quero que ele seja surpreendido. Então, eu prefiro até, às vezes, que eles mandem e-mail do que telefonar. Porque no telefone, às vezes, as palavras, né, ficam um pouco soltas, a gente não consegue concluir. E no e-mail a gente deixa registrado que a gente respondeu aquilo. Eu acho que dá até mais segurança para o consultor, né? Mas eu acho que, concordo com você, a nossa função também, a função de órgão ambiental não é só bater. A função de Não é órgão só ambiental... é isso. Na verdade, vocês queriam fiscalizar o mínimo, né? Assim, eu Exatamente. vou ter o mínimo de problema quando fiscalizar, né? Na verdade, é isso que eu quis dizer. Exatamente. A fiscalização é uma coisa, às vezes, traumática. Ontem mesmo a gente esteve no município aqui próximo e a gente achou 5 supressões num mesmo terreno muito grande, né? E é natural o cara lá do campo ficar bravo com a gente, né? Ele disse uma coisa que eu nem tinha tantos argumentos. Olha, vocês não respeitam a vegetação lá na cidade, vocês poluem os rios, etc. Aí você vem aqui me dizer que eu não posso usar minha propriedade. Eu falei, olha, eu concordo com o senhor, realmente eu estou na cidade, a cidade não colabora muito, e até é um pouco injusto, o senhor produz alimento lá para a cidade, eu venho aqui, vou te dar uma alta inflação, mas existem leis para serem seguidas, e eu espero que um dia o senhor receba por preservar a vegetação, que são os serviços ambientais que já tem uma lei. E eu disse para ele também que uma das funções que a gente gosta, Leandro, é assim, ó, eu queria estar aqui para orientar o senhor, mas ainda não é uma política de Estado. Quem sabe isso mude e eu venha para lhe orientar e não para lhe sancionar, como eu estava lá para fazer ontem. Então, o órgão ambiental prefere muito mais conversar, trocar ideias, que o seu processo entre redondo, ele analise uma vez só, peça uma complementação, um esclarecimento outro, que é natural, e emita licença do que
ter muitos problemas e ficar em cima do muro e não querer responder nada. Infelizmente, alguns colegas de órgão ambiental às vezes não gostam, não respondem e-mail, não atendem telefone. Eu acho isso muito injusto, porque antes de mais nada, você é um servidor público, você tem que servir ao povo, né? É o mínimo que a gente tem que fazer. Legal, cara. Ah, mas isso aí é de cada pessoa, né? Empresas privadas também tem pessoas assim, então a gente não pode falar que a pessoa faz ou deixa de fazer uma coisa porque ela é servidor público ou porque ela é... Na verdade, é porque a pessoa não é colaborativa, né? Não é independente do local que ela... Exatamente, isso é verdade. né? Bem lembrado. Sabe, acho que a gente não pode envelopar, né? Servidor público faz isso ou companhia privada faz aquilo, sabe? Acho que é interessante. Cara, muito bom o papo. E algumas coisas que vai falando. Eu não gosto muito de roteiro, você sabe disso, né? Eu nunca mando roteiro na tá de live, né? Mas as coisas que você está falando são. Eu vou entrar nos estudos ambientais, que é o que a gente está falando, mas assim, algumas coisas interessantes que você falou e que eu quero falar são dois pontos, principalmente esses pontos que não existe ainda. O que é o licenciamento? O pessoal aí, você já está há bastante tempo, eu também estou, não sei se tem muitas pessoas que estão há bastante tempo, mas você deve ter sentido evolução. Tem gente que fala, poxa, mas ainda é muito precário, no órgão ambiental não tem número de pessoas. Mas, cara, eu que comecei lá em 2006 para hoje, o negócio está muito bom, cara, para falar a verdade. A gente tem que melhorar, eu também tenho que melhorar como pessoa, como empresa, e tudo tem que melhorar. Mas eu acredito que você entenda isso também, né? Que as coisas vieram melhorando ao longo do tempo. Mas essas coisas, por exemplo, que você disse, são duas coisas, mas uma delas é essa, que às vezes tem coisas que não existe um entendimento ainda formal. Aqui no estado de Minas existe a legislação, a lei federal, daqui cria-se a lei estadual, às vezes cria-se algum decreto a partir de alguma legislação estadual, mas aqui chega a ponto de se criar instruções de serviço, que não são leis, mas elas são a forma de se executar aquilo que foi escrito em lei. Quando existe um entendimento, eles criam um documento, né? Mas ainda existem coisas que estão em aberto, né, Wagner? É isso que eu queria te falar. E aí a melhor forma é trocar uma ideia e eu sempre sou honesto com o meu cliente, cara. Eu deixo aberto e o empreendedor ele tem que participar do processo de licenciamento. É onde eu queria entrar. O empreendedor ele não serve só para pagar a gente e você não participa. O empreendedor ele tem que entender, alguém que entenda ou que tem que estar disponível a entender o processo de licenciamento dele. E existem decisões dentro de um processo de licenciamento que precisam ser tomadas, né? Método de coleta de dados, decisões que não estão claramente definidas ainda, né? Que vão ser analisadas. Você concorda com isso, assim, que as coisas estão evoluindo e vão evoluir para ficar mais claro a cada vez que tem demanda para o órgão, né? Sim, a gente, assim como aí em órgão de Minas, aqui a gente tem uns enunciados e instruções de trabalho que ainda está pegando, vamos dizer assim, né? Os enunciados, inclusive, são nomes que nos falaram que são nomes equivocados, parece que o órgão vai mudar, mas é justamente isso. Seriam umas instruções internas, né? Não seria uma portaria, mas talvez às vezes pode ser uma portaria. A portaria é para os subalternos cumprirem. Então, dá segurança para a gente agir. E onde tem os regramentos, os padrões, a discricionalidade acaba caindo fora um pouquinho. Que a discricionalidade é aquela liberdade que a gente tem de decidir tecnicamente. Então, às vezes, Sim. pode ser que você caia na mão de um revisor bem experiente na tua área, mas pode ser que você caia na mão de um revisor que não entende nada da área e não vai te exigir nada, vai dar licença e, às vezes, passa um equívoco do consultor e passa pelo revisor e lá na frente dá problema. Então, isso acontece. Então, assim, o órgão ambiental vai tendo as demandas, ele vai tentando suprir com uma instrução normativa, uma portaria, e é bom. Por quê? Às vezes a gente fala, nossa, mas é muita coisa, mas é porque o órgão tem várias regionais, e se ele não padronizar, você vai protocolar um processo em Belo Horizonte, e depois você vai protocolar outro na regional vou chutar um município aí, tá? Um município Governador lá Valadares, você de está falando Uberlândia. acontece real, na prática, isso que você está falando. Acontece aqui é descentralizado também. Aqui Então, também. e ainda está entrando nisso. Eu entrei no assunto que você está atualizando e aqui também tá assim, sabe? Então, aí o que falta? Porque faltam as normas internas e são muitas coisas para você decidir.
No meu caso, eu analiso áreas contaminadas. São poucas pessoas que analisam áreas contaminadas do IMA. E dentro de áreas contaminadas tem muita coisa técnica que não Uhum. tem. E quando acontece isso, eu faço o quê? Eu vou fazer uma coisa, meu colega vai fazer outra. Macrodrenagem. Tem gente que exige os estudos hidrológicos e hidráulicos, tem gente que não exige. Então, Uhum. essa discricionalidade acaba prejudicando o consultor. Porque ele faz uma coisa para a regional de Itajaí e lá na regional de Caçador, por exemplo, ele faz outra. E aí Sim. lá o processo sai e aqui não sai. E aí fica indignado. Como que isso pode acontecer? É o mesmo E órgão, aí né? eu falo por nós aqui, pelos nossos clientes, que às vezes o cliente, o empreendedor também fica maluco com isso. Fala, poxa vida, a regional tal é mais complicada do que a regional X ali. Exato. E a gente fica sem. Mas isso que eu tô te falando, mas essas coisas são. É um processo evolutivo. Todo mundo está evoluindo como instituição e como, né, profissionais. Você, a cada ano que passa, é mais um ano que você está, né, Isso. trabalhando e atuando no órgão. E eu também, como consultor, né? Nós estamos evoluindo, né? E outras pessoas estão chegando. Então, isso é um processo. Nós ainda somos jovens com a execução das nossas leis, né? A gente tem muita lei, muita norma Sim. boa, mas a gente ainda está, né? A gente está é jovem, né? Mas a nossa legislação não é ruim, né? Não, não. Que eu já vou engatar o outro aspecto que eu queria falar para você, que é isso. A gente está falando da visão do órgão ambiental e a visão de consultoria, e eu tenho certeza que você pensa do jeito que eu vou falar, até porque você não tem como pensar diferente, que você provavelmente você é legalista, né? Se o empreendimento é passível de ser licenciado, se o empreendedor e a consultoria ambiental seguir as normas do processo de licenciamento, não tem por que o Wagner ou alguém do órgão ambiental não expedir uma licença, a não ser que o empreendimento não possa ter alguma restrição ou algum impedimento. Mas nós estamos falando de questão de ser legalista, né? Se puder ser licenciado e se cumprir com o rito do processo de licenciamento, o empreendimento será licenciado, não é isso? Sim, não tem saída. A gente, se não cumprir todos os requisitos legais e não afrontar a legislação e adotar as boas práticas técnicas, não tem o porquê que eu indeferir uma licença ambiental. Na verdade, o parecer técnico para indeferir um processo de licenciamento, para negar, é mais difícil. Porque você tem que Mais embasar difícil ele de provar, né? mais. Sim, Mais sim. difícil, porque você tem que justificar muito bem o porquê que você está indeferindo. E geralmente, né, pode botar 90% dos casos, ele tem que estar baseado na questão legal. A questão legal é o cerne do indeferimento. Mas também tem casos que você só tem o indeferimento por questões técnicas. Mas geralmente você une as duas. Né? Então, Sim. É quando tem uma discricionalidade da discussão jurídica, né? Por exemplo, né? Quando não tem, exato. quando você não tem muita jurisprudência assim, e nega. Não estou dizendo você, né? Estou dizendo alguma instituição. Isso gera margem para discussões, né? Para recorrer na justiça e tudo mais, né? Tem que ter um Sim, bom embasamento, até é mais difícil mesmo, né? Negar sim. do que aprovar, sem dúvida, sem dúvida. É, você tem que defender bem o porquê que você vai indeferir, né? Tem que embasar bem o porquê, trazer a legislação, trazer a parte técnica, e inclusive provar que você pediu complementações. Porque um dos argumentos é, olha, ele negou, ele nem me pediu para retificar algumas coisas. Então, Uhum, geralmente quando a gente faz o indeferimento, a gente já tentou uma retificação, umas mudanças no projeto. Inclusive, a gente às vezes propõe saídas, olha, diminua o número de lotes, ali você não pode ocupar, porque a lei não uhum, permite, etc. E às vezes a pessoa insiste, então tá bom, então eu vou indeferir. sim. E também tem outros casos que as ilegalidades são tantas que nem vale a pena você pedir a complementação, você já indefere de cara. Mas são Uhum. raros esses casos. A gente tem a cultura, pelo menos aqui em Santa Catarina, de mandar vários ofícios até deixar o processo prontinho para emitir a licença. Isso parece que tende a mudar, parece que o objetivo é retificar uma vez, não ajeitou, já indefere. Porque aqui eu Aqui já é, consegui mandar aqui assim é, também? você tem uma vez e o prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60, mas justificável também, se você não conseguir Uhum. cumprir. Então, prazo máximo de 120 dias, mas só tem uma chance de Uhum. complementação. E aí, se não cumprir, e licença simplificada não tem nem essa possibilidade. O licenciamento Uhum. ambiental simplificado, se você não entrar redondo aqui, ele é Ah, indeferido. Então, o pessoal, lembro.
pessoal. Vocês acham que é mais fácil? É mais fácil ser indeferido. Que se você não entrar certinho, você já toma indeferimento de cara. Aqui é assim, Minas. Oh, que bacana. Não, achei muito legal aí que a gente consegue até acessar os pareceres, né? Vira Consegue, eu te passo esse link. Depois você pode me chamar no WhatsApp, aí que eu te dou esse link, Uhum. você lê os pareceres. É bom você ler os de indeferimento, né? É bom ler os de deferimento também. Mas, ó, Uhum. é uma dica pra galera aí, ó. O Wagner já deu uma deixa. Eu aprendo como a trabalhar com consultoria ambiental. Eu leio os pareceres. Eu entro nesse link que eu vou te dar e leio a visão do órgão ambiental sobre os empreendimentos pelos quais eu me interesso trabalhar. Então, quando indefere, eu já entendo. Na verdade, assim, você também tem isso, né, Wagner? Estatisticamente, você até sabe onde que a galera erra mais. E eu lendo também, não tão científico quanto você levantou dados, né, naquele estudo que você fez, mas eu empiricamente vejo onde a galera erra e são coisas assim, estão na legislação, você como analista vai olhar para analisar e é uma obrigação da consultoria do empreendedor de entender ou pelo menos procurar compreender isso no processo. Eu vejo que está na legislação e as coisas não são feitas, não é porque a pessoa, entendeu? Não é porque não tem na legislação, é porque não é feito mesmo, sabe? É uma coisa que eu tenho percebido, os casos de indeferimento. É aí, cara, eu vejo que a galera precisa entender, né? Ou eu não sei se não faz por algum motivo ou se não sabe por que tem que fazer, sabe? Mas faltam coisas que já estão escritas, assim, que já são óbvias até. Mas é um grande problema. Foi essa a conclusão da pesquisa mesmo, Leandro. Assim, ó, coisas que estão claramente na legislação. Então, a minha conclusão foi o seguinte, que muitos consultores têm dificuldade em interpretar a legislação ou de buscá-la, de saber qual que ele tem que seguir. E como são coisas claramente exigidas na legislação, ou é a dificuldade com a legislação, ou dificuldade de ler, ou simplesmente de não querer buscar. E adotar o Uhum. senso comum. Eu vou fazer assim porque me ensinaram assim e sempre deu certo assim. Só que as pessoas no órgão ambiental trocam, elas entram pessoas novas, elas se capacitam. Uhum. De hoje para amanhã eu já tenho eu estudo uma coisa diferente, eu já exijo algo diferente, ou eu Uhum. deixo de exigir algo errado. Então, o Raulzão, né, dizia, né, metamorfose ambulante, a gente não está sempre igual. Então, a Sem gente dúvida. tem que procurar evoluir e fazer essa etapa do levantamento que você disse é ótimo. Porque você pega questões de histórico, às vezes, de uma área que já tem até para aparecer, você pega os erros mais comuns e você não comete. O pessoal fala, né, o ditado, o inteligente aprende com o erro dos outros. Então, você pega o Aí. indeferimento do cara lá e, isso aqui eu não vou fazer. Mas Uhum. exige tempo, exige atenção, e às vezes as pessoas não querem gastar esse tempo aí lendo Pois é, pareceres mas do órgão. falando um pouco de mercado, né, para quem quer trabalhar e viver de consultoria, que é o que a gente ensina também, isso aí é uma oportunidade de negócio, né? Porque o Opa! indeferimento, ele pode ser uma solução para a sua consultoria. Não que vai ser o único caminho que você vai oferecer trabalho, mas procurar empreendimento que teve processo indeferido, você lê o parecer, você tem os dados, você tem o nome da empresa, o CNPJ, o histórico, por que que foi indeferido, porque é o que você Uhum. falou aqui, para indeferir é o mesmo embasamento. Não atendeu, sei lá, o artigo tal da lei da Mata Atlântica, ou uma coisa, outra dica, galera, uma coisa que está acontecendo aqui, Wagner, é, Hum. às vezes, assim, é um empreendimento, ele contrata uma consultoria e a consultoria faz os estudos do processo de licenciamento. Só que o órgão ambiental está buscando imagens históricas do passado. E o que está encontrando? Supressão de vegetação irregular, porque eles encontram a imagem histórica com e sem vegetação, buscam no empreendimento, não tem processo de autorização para supressão de vegetação em nenhum momento do processo de licenciamento, e aí eles chegam à conclusão que aquela supressão de vegetação foi irregular. E aí eles autuam, indeferem o processo de licenciamento e a pessoa vai ter que fazer o processo corretivo da supressão de vegetação, vai ter que provavelmente assinar um termo de ajustamento de conduta e vai só depois entrar com o processo de licenciamento, sabe? Então é um grande problema e às vezes não é culpa da consultoria. Tem ocorrido assim com muita frequência nos processos que eu tenho lido por aqui, cara.
Não, assim, ó, já peguei vários casos, inclusive de indeferimento, autuação, embargo, e o empreendimento está embargado até hoje, coisa de 5, 6 anos, por causa de supressão irregular. E aí, uma dica que eu daria nos estudos ambientais é um item que é pouco valorizado. Na parte de áreas contaminadas, ele é super valorizado, mas nos licenciamentos ambientais o pessoal não dá muita bola, que é Hum, o histórico da área. Né? O que tinha nessa área? Mas a Wagner dá muito trabalho. Bom, a primeira dica seria o Google Earth, que já te permite retornar, né? Com relação ao que uhum. se tinha na área. E o órgão ambiental. Esses dias eu peguei um empreendimento que ele queria fazer uma canalização de curso d'água. Coincidentemente, aqui nós temos uma lei que permite você canalizar até 100 metros de curso d'água, desde que ele esteja canalizado a montante e a jusante. Uhum, Um trecho aberto entre dois trechos fechados, né? Só uhum. que teve um detalhe, né? Esses dois trechos fechados, eles foram alvo de uma autuação e de um embargo. O auto foi julgado e ele vai ter que retirar a canalização. Então, olha o tanto de problema. Ele tem que Sim, retirar a canalização, ele tem que pagar a multa e esse novo pedido de licenciamento foi indeferido. vai ser Por quê? indeferido? Sim. Histórico da área. O histórico da área que mataria tudo isso. Caramba, cara, é importante isso aí. É o que é o que eu entendo sobre o processo de licenciamento. Assim, acho que você vai concordar comigo que você também vem crescendo ao longo da sua, né, da sua trajetória profissional, que assim, uma coisa que não isso se ensinou pouco em faculdade e eu aprendi fazendo licenciamento, que é o seguinte: quando você vai licenciar um empreendimento, você tem que entender o que é aquela atividade produtiva. Você Isso. tem que. Ah, mas na minha engenharia, ou eu sou biólogo, ou eu sou, não sei. Não importa a formação que você vai ter que ser curioso de entender como que funciona a cadeia produtiva daquele empreendimento que você está estudando. Se você não entender isso, você não entende como que você avalia impacto, como que você vai cruzar dados, como que você vai delimitar a área diretamente afetada, a área de influência direta, a área de influência indireta. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender, é um laticínio. Tá, como que o leite chega, compra de quem, vem de quanto em quanto tempo, além do leite, o que mais que eu preciso, quantas pessoas trabalham, né? Quantos turnos, o que que produz, o que que entra de matéria-prima, o que que sai de produto e o que que acontece ali dentro, né, Wagner? É o É isso. mínimo que tem que entender para começar um processo de licenciamento, sabe? Então, você falou uma coisa sobre o histórico, e eu acho que as pessoas entendem que às vezes os licenciamentos mais simplificados, eles são simplificados demais, e não é. No final das contas, você tem que identificar os potenciais impactos e propor medida de controle. E querendo ou não, você tem que passar por esse entendimento do projeto, do empreendimento, das áreas de influência, né? Mesmo que você não vai fazer um EIA, você tem que pensar como se estivesse fazendo um para analisar empreendimento. Você entendeu, minha? Óbvio, né? Acredito que você Sim. entendeu com facilidade onde o que eu quis dizer, onde eu quis chegar, né? Sim, assim, você entender a descrição do empreendimento, na verdade, é outra observação interessante. Nos estudos simplificados que a gente fez lá do artigo, a descrição do empreendimento, o pessoal fazia ela muito simples, então Sim. falta muita informação. Os nossos alunos falam assim, mas agora eu capricho mais a descrição do empreendimento. Aí você fala, por que a descrição do empreendimento é tão importante? Na faculdade, eu vou te falar que eu não dava muita importância, não, tá? Mas hoje eu vejo que ele é o norte do licenciamento, porque de lá você Claro, tira as interações, né? O que tem de aspecto ambiental? Laticínio vai gerar efluente. Meu Deus, eu tenho que caprichar no efluente, porque isso vai claro. poluir. É Eu tenho isso. emissão atmosférica, tem odor, tem Se queima caldeiras. alguma coisa, tem emissão, tem odor. Exato. Você tem que entender. Isso, Porque mineração tem outros potenciais mais diferentes do laticínio. isso, Você tem que isso aí. entender onde, pelo menos onde você está pisando. Você não tem que entender tudo sobre todas as coisas, mas sobre aquilo que você vai trabalhar, você tem que entender, né? Com certeza. Caprichar na descrição do empreendimento para entender os aspectos ambientais. O que é aspecto ambiental? É o elemento da atividade que vai interagir com o meio ambiente. Efluente, emissão, resíduo. Então, você sabendo disso, igual você falou, o que entra, o que sai, se você sabe o que entra, o que sai, você vai saber o que sobra. Essa Uhum. sobra aí é um problema. Pode ser Sim. efluente, pode ser emissão, né? Pode ser resíduo. Então, você vai conseguir fazer esse balanço do que entra, do que sai e do que sobra. E aí, esse do que sobra interessa muito para a parte ambiental. E aí, se você não der a bola para isso, o órgão ambiental vai puxar a orelha. Por isso que você não pode aproveitar um estudo ambiental de um parcelamento de solo urbano para uma empresa de pescado,
Uhum. para uma empresa, para um frigorífico, porque são atividades diferentes, aspectos e impactos ambientais diferentes. Muito bem. Então, gente, entende isso. Pode ler outros estudos, pode ler outros materiais, mas cada empreendimento ele tem as suas características. Não dá para ficar copiando e colando. Dá para você ter uma ideia, né? Acaba que Isso. os laticínios, igual que você acabou de falar, né? O que vai pegar mais é efluentes. Se tiver queima, que provavelmente tem, você vai ter emissão atmosférica, tem a possibilidade de odor, né? Tem até alguma questão sanitária, né? Que você pode, né, chamar algum bicho ali, então tem que ter cuidado, né? Esses aspectos sanitários. Mas cada empreendimento ele tem um aspecto de potencial impacto diferente. Então não adianta. Você tem que entender daquele empreendimento. Tem outros aspectos também, né, Wagner? Se está perto de um curso d'água, se não está, se está perto da Isso. cidade, se está na zona urbana, se está na zona rural. Existem, né, um laticínio, ele pode ser na zona rural, né? Ele pode ser no Sim. distrito industrial, ou ele pode ser, né, dentro do município, dependendo da formação do município, como ele foi feito, né? Então, a gente tem que levar em consideração não só a atividade, mas onde vai ser feito, o tamanho, né? Então, pessoal, Isso. entendam isso. Licenciamento é entender essas relações, né? O que sobra aí é o que a gente vai ter que fazer. Como é que nós vamos gerir resíduo? Como é que nós vamos trabalhar com emissão atmosférica? Como é que nós vamos trabalhar com esse efluente? Essas coisas que vão, né, ser o alvo dos trabalhos de meio ambiente e do processo de licenciamento, né? Muito bom, Wagner. É legal, essa prosa, né? Ah, é bom demais, sempre é bom conversar. É, o que você falou também, a descrição do empreendimento é uma das etapas. Aí, indo para o diagnóstico ambiental, que é o que você tem na área hoje, antes do empreendimento, aí você vai tirar um monte de informações do meio ambiente que vão influenciar no teu empreendimento. Por exemplo, se você for numa área, não tem vegetação, e você vai instalar uma empresa lá, nossa, ótimo, é bem mais Uhum. tranquilo. Agora, se tem vegetação de que bioma que é? A Mata Atlântica. Tem várias restrições para você fazer o corte da vegetação. Se vai ter corte de vegetação, você detectou no diagnóstico que tem vegetação, se você pegar o teu empreendimento e botar em cima do diagnóstico, você sabe que vai ter a supressão. Supressão vai ter o impacto da perda da cobertura vegetal, perda do habitat para a fauna. Pô, fauna, vou ter que caprichar no diagnóstico de fauna. Então você Sim. começa a conectar as informações cruzando empreendimento com diagnóstico ambiental. E aí as outras etapas você vai fazendo. Nossa, agora tem fauna. Eu não caprichei na fauna no diagnóstico. Volta no diagnóstico. E assim você vai Uhum. alimentando o teu estudo ambiental para deixar ele completinho. Isso mesmo, cara. Muito bem. Então nós vamos, né, vamos dar um passo a mais. Gostei de você falar do diagnóstico, né? Aí depois você vai estudar justamente isso, que é o prognóstico, né? Você coloca o empreendimento, tem o empreendimento e coloca o empreendimento naquele lugar. Aquele empreendimento ali vai impactar em quê? Se eu colocar ele, né? Aí você vai fazer Isso. uma análise sem o empreendimento, com o empreendimento, vai avaliar os dois, né, os dois cenários, e aí, com o empreendimento, você vai propor as medidas de controle ambiental, né? Medidas de monitoramento, medidas mitigadoras, de compensação e de possíveis remediações. Então, esse é o caminho do processo de licenciamento, né? É o que por isso que eu chamei o Wagner. Hora nenhuma nós estamos aqui debatendo questão política, ou questão legal, ou questão de cada um estar de um lado da mesa. Não é isso, né? A gente está discutindo aqui. Eu também sou legalista, viu, Wagner? Eu também, Que se bom. cumprir o rito, tem que ser aprovado, sabe? Então, acho que é por aí. Quem tá aqui na live, né? Inclusive, vocês podem comentar e conversar aí, viu, pessoal? O que vocês estão achando aí? Perguntar para o Wagner também. E deixa eu dar mais uma sequência de algumas coisas que eu queria conversar com você. Você falou que você trabalha com processo de licenciamento que são menores, é o que eu estou falando. Licenciamentos menores não significa que não tem que ter as medidas de controle ambiental, né? Mas que tipo de processo que você trabalha mais, que chega na tua mão aí, Wagner, que você atua? Então, aqui eu atuo bastante com parcelamento do solo, indústria de pescado, drenagem urbana, macrodrenagem, áreas contaminadas, posto de combustível, canalização de curso d'água.
Que mais? Aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto e estação de tratamento de água. Eu gosto muito do saneamento básico, assim, né? Você E as gosta? obras, Sim. as obras de saneamento, elas acabam dando mais trabalho. E aí, na regional aqui, os gerentes acabam passando essas obras um pouco mais trabalhosas para mim. Tem colegas que gostam de trabalhar com obras um pouco mais simples, né? Mas aí essas obras de saneamento elas são bem complicadas e eu também acabo dando prioridade, porque eu acho que água e esgoto eu tenho que responder o quanto antes. Principalmente esgoto, né? Eu tenho que, na verdade, bater palma para eles que estão propondo, né? Ou a coleta e o tratamento de esgoto. Então, tem casos aí de água e esgoto que saem em poucos meses, 3, 4 meses, assim. Eu procuro sempre dar celeridade. Então, é uma gama. Veja que você acaba sendo um profissional, um clínico geral, né? Mas, por outro lado, não pego vegetação, não Uhum. tenho conhecimento, não tem pessoas que trabalham com isso, não pego serrarias, que mais? Não pego prédio, né? Aqui a gente licencia prédio, Uhum. porque não tem rede coletora em alguns municípios, então prédio eu não pego. E as demais atividades, agora os postos de combustível tá ficando mais com os meus colegas para eu focar no saneamento básico. Então, é uma gama bem boa de atividades, a gente acaba fazendo Demais. bastante. É muita coisa, inclusive, eu acho. Tem que ter conhecimento em várias áreas, né? Porque você muda, meio que a chave vira quase que 100% aí, É, né, cara? a gente para e estuda, né? Eu paro e estudo bastante. Mês passado, eu fiquei praticamente 40 dias estudando aí contaminação de metais, né? Porque eu trabalho bastante com hidrocarbonetos, mas metais eu não Uhum. sabia. Então, eu fiquei 40 dias estudando, fazia os processos mais simples, mas também pegava para estudar até eu entender um pouco a dinâmica para fazer as exigências. Porque as exigências eu também faço com base em referências bibliográficas para que ele saiba que não é da minha cabeça, não é Sim. algo que... Ó, o Vitor que você fez a live esses É o dias aí, você Vitor, viu? fiz, sim, o Vitor tá falando que saiu uma licença aí da Companhia de Saneamento de Itajaí, hoje, inclusive, ó. Que bacana. Foi. É bem bacana essa companhia aqui de Itajaí, é bem legal lá. O Vitor é diretor, o pessoal também responde bem aos nossos pedidos de complementação. Se não me engano, eles responderam um pedido na sexta-feira, eram umas 4 da tarde, quando deu 6 horas, porque eu já deixo tudo digitadinho, né? Quando vem, Uhum. 6 horas eu terminei o parecer, só que tem que sair junto a licença de instalação com autorização de corte, né? Uhum. E aí saiu, acho que ontem, e hoje, pelo jeito, já foi emitida de coisa boa. Então tá bom, a gente ficou Legal, feliz. muito bom, cara. Isso aí, cara. Legal a gente ver, né? E vendo você atuar aí, né? O Vitor também, de lá, e a gente, eu também aqui de casa. E quem, né? Quem tá aí assistindo a gente, é muito legal isso, né? Para quem acha que não tem. Assim, para quem fica. Ah, será que tem mercado? Será que tem demanda, né, cara? Tem um monte de coisa para fazer, né, Wagner? Tem. Você mesmo analisa um monte de tipos de oportunidade de trabalho para consultores ambientais, né, cara? Só o tanto de coisa que você analisa aí podem ser, né, se tornar nichos para várias pessoas poderem trabalhar, né? Assim, a gente tem que analisar de forma séria e manter a impessoalidade, porque, querendo ou não, o órgão ambiental, se ele agir dessa forma na impessoalidade e na parte técnica e legal, ele torna o mercado justo. Porque Uhum. o profissional ruim, que faz um estudo de qualquer jeito e é aprovado, ele desincentiva os profissionais bons a estudarem e fazer estudos mais Sem dúvida, complexos, né? sem E eu dúvida. acredito que é um dever nosso da administração pública ser justo com os profissionais que estão começando também na área e são competentes, de forma que eles consigam concorrer com quem já está na área. Por exemplo, se nós tivéssemos, como eu já vi acontecer em alguns locais, os estudos ambientais sempre são feitos com uma consultoria porque o revisor do órgão ambiental conhece aquela consultoria. É errado, é Eu acho antiético, que é muito, equivocado, muito muito errado. errado. E é injusto com quem está começando também. Então, Concordo. todo mundo que apresenta o estudo ambiental lá tem que ser tratado da mesma forma, com a mesma rigidez, porque a Uhum. gente trabalha com algo que não é meu, não é seu, é de pessoas que nem nasceram ainda, né? Que é o meio Com ambiente. certeza, cara. Isso aí, cara. E uma coisa assim, que você falou você sabe que isso é fato, né? Não é novidade, que quanto mais vocês fazem isso, né?
Isso, porque se o órgão também não fiscaliza, ou quando ele analisa um processo, ele não tem esse tipo de preocupação, acaba que o que você está falando é isso. Além da pessoa que faz com pouco critério se sentir estimulada, né? Diminui o rigor científico dos estudos, porque as coisas vão começar a deteriorar em forma de preço, né? Se a coisa, Exatamente. e o licenciamento ambiental, eu já falei isso para um monte de vezes para quem me ouve aqui, que o licenciamento ambiental ele não é um pedaço de papel que depois que sai o empreendedor pode ou não fazer nada, ou daqui 10 anos a gente se fala, não é por aí, né? Que as coisas precisam ser executadas, né? Então, é importante que a gente fale um pouco sobre isso também. Assim, ó, inclusive, se o órgão ambiental for atuante e forte, haverá mais trabalho para os consultores. Então, as pessoas, eu acredito que nós devemos escolher os políticos, seja do seu estado, da União, de forma que ele pense no órgão ambiental, porque um órgão ambiental forte vai te dar trabalho. É para você fazer, vai te dar demanda. A gente tem um município aqui próximo que tem muita supressão de vegetação, e agora a gente está fazendo incursões praticamente semanais. E a gente está descobrindo muita supressão. Cada supressão dessa é um auto de infração, alguém tem que fazer defesa, alguém tem que fazer um PRAD. Se eu ficar só no escritório e fechar os olhos para isso, além de eu estar prevaricando, eu também estou prejudicando o mercado de trabalho na área ambiental. Não que eu atue, né, para dar trabalho para os colegas, não é isso. Eu atuo porque é a minha função, proteger o meio ambiente, né, como servidor público. Mas a consequência seria essa também, né? A consequência, não é. Eu entendo totalmente, eu te conheço e sei da sua idoneidade, eu entendo perfeitamente isso. Mas certamente a consequência desse ato, onde puder ser feito, deixa o mercado mais legalista. Quem é bom não precisa temer. Né? Eu nunca tive medo de trabalhar com consultoria ambiental. Se aumentar a fiscalização, vai fiscalizar onde você trabalha. Cara, pode ir lá onde eu trabalho. Onde eu trabalho, eu me garanto, né, Wagner? Tipo isso. Pode ficar tranquilo que eu não. Então, eu sou muito legalista, cara. Eu, inclusive, já neguei trabalhar com alguns tipos de empreendimento, porque a gente vê que não é legal, que às vezes não é ilegal, mas às vezes é imoral. Então a gente fala, cara, não quero fazer esse tipo de coisa, não quero que a minha mão esteja envolvida com esse tipo de empreendimento, sabe? É comum essas coisas, né? Mas acho que é importante a gente ser legalista, cara. Né? A gente tem que trabalhar para atender a legislação, cara. É o que a gente tem que fazer hoje. Se tá ruim, vamos discutir em outro cenário, né, Wagner? Mas aqui hoje o que a gente precisa fazer é atender com rigor os requisitos legais, né? Para a gente ter os empreendimentos. É bem isso, né? Não tem. É bem claras. Para mim, as coisas são bem claras, sabe? Com certeza. Assim, a gente. E para o servidor público, para mim é uma coisa, igual que você disse, muito clara. Eu só posso fazer o que está em lei. Né? O consultor pode fazer o que a lei não proíbe. Nós temos diferenças de regime, mas o nosso norte é o mesmo, a lei. Né? Então, às vezes, as pessoas ficam chateadas e falam assim, olha, não é por mim. Eu sou poder executivo, eu não discuto lei, eu executo. Então, se você tem alguma queixa, é interessante que você vá na Câmara de Vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara e Senado. Porque são eles que fazem as leis lá, a gente só executa. Justamente. E, às vezes, se eu não executar a lei, quem responde sou eu. Então, às vezes, a gente fica até com dó, né? É difícil, tá? A parte de fiscalização, o pessoal acha que, nossa, eles adoram dar alto, adoram. Não é assim. Eu mesmo, como eu gosto muito de boas relações com as pessoas, eu às vezes até me desculpo. Eu falo, oh, me desculpa, mas não gostaria de estar aqui. Infelizmente é o meu trabalho. Então eu vou ter que te dar esse documento, eu explico o que vai acontecer, etc. As chances que ele tem de reverter, de conseguir desconto, etc. E aí as coisas ficam até mais amenas. Mas mesmo assim é ruim. Porque as pessoas às vezes te tratam tão bem e você tem que dar uma notícia ruim. Né? Te recebem muito bem e você tem que falar. Então, essa parte é bem complicada. Você tem que ser, às vezes, um pouco de coração gelado aí para tocar o negócio. É fogo, né? Eu entendo. É isso que eu tô falando, pessoas idôneas, né, cara? Eu entendo o teu papel como servidor público. Tem hora que a gente não tem como fugir da regra do que né? E é isso, cara. E é difícil, mas essas coisas precisam ser feitas.
Acho que até para a gente poder, né? Esses, assim, não para as pessoas que fazem sem essa intenção, mas as pessoas precisam entender a força do Estado, não por causa da fiscalização, mas entender que o Estado chega nos lugares, né? Que não é sem a lei, né? Que não é. Tipo assim, porque se a pessoa não entende que a lei tem que ser cumprida ali, as coisas começam a ficar muito frouxas, muito soltas. Eu não sou a favor de educar pela fiscalização, mas também não sou contra zerar a fiscalização, entende? Então, Uhum. a gente tem que trabalhar muito na educação, na informação, mas também não pode deixar de mostrar que existem leis para serem seguidas e se não cumprir, tem que ter o rigor da lei, sabe? Eu entendo isso, acho que para o bem-estar de tudo, né? Gente, o Estado não está aqui para proibir as coisas. Acabamos de falar isso. Se você cumprir com o rito, você vai ter a sua supressão de vegetação, você tem a sua outorga, você tem seu licenciamento. Nenhum servidor pode sentar em cima de um processo e te negar, analisar o processo. Ele tem que chegar no fim em algum momento, né, Wagner? Ele tem que o processo administrativo ele tem que chegar no final. Ele não pode ficar lá no órgão ambiental sem desfecho, né? Exatamente. O servidor público tem que sentar lá e trabalhar. Tem funções a serem seguidas, tem demanda muito alta, tem em vários órgãos, pouca gente, muitos processos, mas a gente tem uma missão interessante de compatibilizar o desenvolvimento com a proteção ambiental e o limite mínimo é a lei. Né? Uhum. Então, se a gente respeitar a legislação e conseguir fazer o nosso trabalho, o empreendedor vai fazer o empreendimento dele tranquilo, com uma licença idônea, boa e com pouquíssimas chances ou quase nenhuma dela ser questionada. Eu também, como você disse, eu não trabalho com receio do Ministério Público. Eu conheço a legislação, se eu não conheço, eu vou atrás. Uhum. Eu me pauto nas boas técnicas em artigos, em bons livros e normas. E se um dia, né, acontecer de alguém questionar, eu tenho como explicar o que houve. Né? O problema é quando você toma atitudes que você não consegue explicar posteriormente. Então, aí surge as pessoas terem medo. Tem muita gente que fica falando do Ministério Público. E eu nunca tive problema com o Ministério Público. Pelo contrário, o Ministério Público é age como parceiro, né? Exatamente. É parceiro do órgão e é parceiro também, igual ajuda, o Ministério Público ajuda também a manter esse equilíbrio aí das coisas, né, de não ter empreendedores também que fazem as coisas sem o rigor da lei. Eu acho que tem um equilíbrio interessante. Eu sinto que aí vamos falar que mas o fulano, né, o promotor não sei o que, pesa a mão. Aí é o que a gente falou, né? São pessoas, né? Não é o promotor, não é o analista ambiental, não é o consultor. É aquele CPF, né? A gente não pode ficar falando pela instituição, uma coisa que, né, um indivíduo faz, mesmo que ele esteja diretamente ligado à instituição. A gente não pode ligar o ato de uma pessoa, né, uma isolada, com a própria instituição, né? A instituição tem tem critérios, né, um pouco mais amplos, né, cara? Eu acho que é bem interessante, muito interessante essa conversa nossa aí, viu, Wagner? E ó, o Vini aí, ó, duas feras. Nós vamos encontrar, cara. Vamos fazer de tudo para encontrar com vocês aí. E como é que faz, cara? Tem algumas coisas pra gente. A gente vai meio. Não vou segurar ser muito mais aqui, não, tá, Wagner? Mas deixa eu fazer. Se alguém quiser fazer alguma pergunta pro Wagner, aproveita aí. Né? É legal o nosso papo, mas é legal que vocês perguntem também. Mas eu fico feliz, Wagner, de encontrar profissionais como você, assim, que a gente tem esse alinhamento mesmo a gente estando... É o que eu estou dizendo, não são de lados diferentes do balcão, não, que a gente já falou que não é isso. Mas ter pessoas no órgão ambiental que tem esse pensamento colaborativo e que sabe que vai chegar empreendimento que gera impacto e, né, que tem essa consciência de que trabalha num órgão... Onde eu queria chegar na minha ideia é a seguinte... quem procura o licenciamento, né? Se eu vou lá no órgão e procuro o licenciamento, cara, os empreendedores que fazem isso merecem ter o seu atendimento. Quem não merece é quem trabalha na ilegalidade, né? Então, mas você é consultor, você legaliza desmatamento. Cara,
dependendo do empreendimento, a supressão de vegetação que a pessoa vai fazer, ela tem que compensar o dobro da área. Se ela faz algum tipo de intervenção, ela tem que compensar. Então, eu estou falando de ser legalista. Eu não tenho culpa na minha consciência de regularizar ambientalmente o empreendimento, porque se a pessoa procura a regularização, ela está procurando o caminho da lei, né? Então, acho que é interessante que vocês que estão aqui entendam isso. E o que você acha sobre esse tema, assim, Wagner? Então, na verdade, assim, respeitando a legislação, o empreendedor, respeitando a legislação, ele vai ter direito à licença dele, né? Ele vai atender os pré-requisitos, a gente tem que dar o nosso parecer com relação ao empreendimento. Então, às vezes a gente nota que alguns indeferimentos ou até pedido de complementação é insegurança, porque a pessoa não conhece sobre o que ela está analisando. Eu nem o culpo, porque tem muitos analistas que entram no órgão ambiental sem treinamento nenhum. Uhum. Como também acontece, muitos consultores saem da graduação e não têm treinamento sobre aquela atividade. Então, a nossa missão inclusive, né, Wagner? Assim, nesse processo educativo é onde você e eu entramos até, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso agora mesmo. Então, assim, ó, a gente tem que chegar lá e aprender. E buscar, né? E quando chega um consultor, a gente tem, às vezes, dúvidas. Já aconteceu várias vezes. Mas você conhece norma tal? Você conhece a legislação tal? Nossa, eu não conheço, vou ver. Então, assim, às vezes apresentar, você conversar com o revisor do órgão ambiental, não acho que você vai ser mal recebido. Às vezes as pessoas confundem, né? As pessoas exercem a autoridade de forma equivocada, se colocam num pedestal que não existe em relação a consultor. Na verdade, a posição que nós temos que assumir é de sempre aprendizes. Ouve o que os consultores e empreendedores têm para falar, e muitas vezes aconteceu lá a gente fazer reunião, a gente chegar num ponto em comum. Não, isso não dá. Por que não dá? Porque vai dar problema com o odor, vai dar problema aí, se não vai tratar o teu efluente. Propõe uma nova solução. E conversa, vai e volta, vai e volta, vai e volta, até que se chega a uma solução. O Leandro, eu vou até te pedir uma licença, a Michele fez uma convocação aqui, só balançando a cabeça feito tartaruga, concordando com tudo, que de fato acontece. Olha, Michele, eu vou te dizer uma coisa. Aqui na live, porque eu concordo com as posições do Leandro, né? Mas lá no meu trabalho eu não concordo com um monte de coisa. E também eu sei dizer bastante não, tá? Então não é assim, não tem essa visão aí. Talvez acho que por causa da live, né? Mas não é uma realidade, tá? A gente tem que... Não, eu sei, acho que ela tá falando que ele tá concordando com tudo que a gente tá falando. Ela tá falando que tá só ficando assim com a cabeça. Tá, desculpa, ela tá falando, foi mal. Muito legal. Achei legal dela. Ela falou que eu imaginei ela fazendo assim com a cabeça, assim, ó. Tô concordando. Eu só balançando a cabeça. É ela, coitada. Ela que tá dizendo, Mas mas eu entendi o que você falou também, né? Que você tem pensamentos divergentes. No trabalho eu também tenho, né? Mas é isso, gente. É isso que é o licenciamento ambiental. Eu fico bravo quando as pessoas falam que licenciam empreendimento sozinhos, né? Você mesmo aí dentro do órgão ambiental, você se junta com a galera que analisa a supressão de vegetação. O licenciamento que eu faço também. Eu estava em campo, cheguei ontem. Estava em campo com o engenheiro florestal fazendo inventário, mas eu estava lá com o engenheiro florestal. E outra, esse engenheiro florestal ele ainda tem uma especificidade que não é de todos, que ele sabe identificar a espécie nativa da Mata Atlântica, sabe? Então, eu estava em campo com um cara, mas eu vou para campo com ele. Eu vou lá, eu meço as árvores, eu ajudo, sabe? Eu adoro ser o assistente de campo do especialista, cara. Tô no meio lá, eu aprendo. Mas a galera, licenciamento ambiental é multidisciplinar. Se você tem falando de laticínio, tem um efluente do laticínio. Se você não é especialista em efluente e o seu primeiro licenciamento te exige isso, pega um especialista para trabalhar com você, cara. Um cara que é especialista em tratamento de efluente, né? E aí ele incorpora o conhecimento dele no licenciamento, ele dá o conhecimento dele, ele dá a responsabilidade técnica dele. Aí chega lá para o Wagner analisar, tem lá o Leandro, mais o especialista em efluente, mais o engenheiro florestal que fez o inventário. Aí o Wagner fala, pô,
os caras estão fazendo um estudo mesmo aqui, né? Não é um cara, sei lá, um generalista que está fazendo levantamento de flora, de fauna, de supressão, fazendo a outorga, fazendo a estação de tratamento de efluente. Não que seja proibido isso, mas eu entendo que um processo de licenciamento ele é uma discussão, né? Inclusive, a gente analisa alternativa, analisa projeto, viabilidade de projeto, tamanho do empreendimento, a capacidade do empreendimento implantar um programa de mitigação, tem várias coisas que precisam ser discutidas. Você sozinho, você não consegue chegar, talvez, no melhor custo-benefício, né? Pode ser que chegue, mas eu acredito que com discussões aí você vai ter saídas melhores, né? Não, é assim, ó, às vezes você está conversando com um colega, por isso que lá onde eu trabalho, nós estamos em home office, eu não sou fã, não gosto, né? Eu estou indo todo dia, justamente por isso, porque às vezes eu estou com um negócio, eu estou licenciando isso aqui, o cara fala, você já viu isso? Eu falei, não, rapaz, não vi, hein? Então, uma coisa assim, de você conversar 5 minutos num café e conversar com alguém sobre empreendimento, sim, a pessoa te desperta, você viu a resolução? Tá? Não vi. Então, trabalhar em grupo e você aceitar críticas, aceitar sugestões é muito importante. Eu confesso que no começo eu ficava bem receoso, assim, desconfiado de certas sugestões. Hoje não, hoje eu dou graças a Deus, principalmente de consultor. Wagner, tem isso, aquilo. Você chegou a ver isso? Realmente, não vi. Ou se você escreveu aqui, para mim não ficou muito claro. Então você bota no papel de novo que eu vou analisar de novo. Tudo isso faz parte do aprendizado constante, né? Pode parecer uma coisa muito batida, mas é uma realidade, pessoal. Meio ambiente, cara, mas exige, né? É constante. O licenciamento ele é orgânico, cara. O licenciamento, o empreendimento ele é orgânico. A atividade muda, a tecnologia evolui. É um monte de coisa que acontece, sabe? As pessoas têm que entender isso. Tem coisa científica que tem que ser seguida, mas tem muita coisa que o ser humano faz. Tipo assim, se eu falar para você medir vazão, né? Existem diversas técnicas de medir vazão e você tem que entender essas coisas, né? E o que cabe no bolso daquele empreendimento, o que é melhor para ele. É isso que eu tô falando. A gente tem condição de fazer tudo. Não adianta eu propor uma medida lá para um empreendimento desse tamanhozinho, né? Uma medida que ele vai gastar 40% do custo do ano com o meio ambiente, sabe? Você tem que entender isso. Empreendimento, ele tem custos, né? Então, você também não pode onerar o empreendimento a ponto que ele não consiga se manter vivo com as medidas de controle ambiental que ele vai ter, né? Agora, se é uma... Não chutando balde, mas se você vai tratar com a Vale, nós vamos tratar com as melhores técnicas do mercado, com as melhores formas de controlar os impactos, né? Porque é um empreendimento de grande porte, que gera grande receita, que vai gerar uma grande demanda ambiental. Aí nós vamos trabalhar com as técnicas de ponta do mercado, né? Isso daí que você falou tem a conexão com o que você comentou no começo lá, que o empreendedor tem que participar do licenciamento, porque se você propor coisas absurdas e depois o órgão ambiental vai cobrar, ele não vai estar ciente disso. E aí como que fica essa situação? Aí fica inviável economicamente para ele, mas estava no licenciamento. Então o revisor não tirou do nada, ele tirou do licenciamento ambiental. E o revisor não pode ser culpado por isso, porque você propôs, eu aceitei, está na licença. Então aí fica às vezes inviável porque não teve a conversa do consultor com o empreendedor, que tem que participar do licenciamento. Muito bem, cara. Você falou, a gente já vai indo para o final aí, mas você falou uma coisa que é importantíssimo isso. Se o empreendedor não participa, eu não sei se você, eu não sei se isso chega até você, Wagner, mas eu sinto isso e acontece comigo direto. Seja comigo, que eu tento amenizar, seja com outras empresas de outros clientes ou outras empresas de consultoria. O que acontece é muito isso. O empreendedor ele te contrata, aí geralmente as pessoas não discutem as medidas de controle ambiental, que são obrigações muitas vezes do próprio empreendedor. Monitorar, sei lá, vazão, que é medir nível de régua, talvez, coisa simples. Ou fumaça preta, você tem aquele método de você medir fumaça preta. Estou dando exemplos simplórios, assim. Mas que na hora de executar, o empreendedor que precisa levantar os dados para a consultoria poder fazer análise, etc., quando é aprovada uma licença ambiental que ela sai lá com 20 condicionantes,
Aí o empreendedor assusta na hora que ele recebe a licença e fala, pô, olha o tanto de coisa que o órgão ambiental está pedindo para mim. Sim, na hora que deveria ser discutida as medidas de controle ambiental, você deveria estar ciente que as condicionantes virão, né? As obrigações de medidas de controle ambiental, elas virão. E não pode ser assim uma surpresa muito grande que virão condicionantes, que elas virão, né? Elas precisam existir, inclusive. Então, é importante vocês que estão aqui ouvindo a gente, o empreendedor não pode se isentar. O empreendedor não pagou o licenciamento para você e ele tira o corpo fora, tem que te entregar meia dúzia de documento e você que se vira para lá, tá? Tem que discutir as medidas de controle ambiental, porque ele vai executar muita coisa ou ele vai subsidiar dados que precisam ser apresentados para o órgão ambiental ou ainda dados que serão analisados, parâmetros que podem estar dentro ou fora de requisitos legais aí, que você precisa, talvez, propor medidas de controle ambiental a partir de análise, etc. Então, fica essa dica aí o empreendedor não pode se isentar porque ele te contrata com licenciamento ambiental. O empreendimento é dele e as obrigações é dele. Se você um dia sair daquele empreendimento, ele tem que continuar com as medidas de controle ambiental, independente da consultoria ou do corpo técnico interno que ele tem ali. É isso que eu queria levar para o final aqui, Wagner. E deixo agora você com as palavras finais. Eu te agradeço demais, cara. Daria para a gente falar horas e horas. E você sabe que eu vou te convidar para outras lives daqui a algum tempo. Pode ter certeza. Que bom, Leandro. Cara, eu te agradeço. Sempre estou à disposição. Às vezes só pode acontecer um probleminha de agenda, mas a gente dá jeito aí. Obrigado pela oportunidade sempre. A gente vai se encontrar no final de ano aí, vamos tomar uma cerveja. Com certeza, com certeza. E o Instagram foi muito bacana de reunir a gente aí. Eu fico muito contente. Obrigado pelo convite. Vou fazer o convite para o nosso evento da semana que vem. Comenta aqui, pessoal, o que vocês acharam. Agora eu quero ver, hein? Comenta aqui o que vocês acharam da live enquanto o Wagner dá as considerações finais aí. Pode falar, Wagner. Não, que isso. A gente vai fazer uma rota do licenciamento ambiental na semana que vem aí. Quem não se inscreveu, só dá uma olhadinha lá no nosso link, no nosso perfil, que lá tem para você se inscrever no evento. Assim também como o Leandro oferece treinamentos, a gente também oferece lá. Mas eu não vejo como concorrentes, eu vejo como complementares. Então, de forma alguma, né? Com certeza. A gente, a parte de prospecção de clientes, eu não tenho experiência, né? Porque eu não faço isso, mas o Leandro está na consultoria e faz isso daí. Então, para a gente é um prazer. Leandro, obrigado. O que precisar, a gente está sempre à disposição aí. Legal. Pessoal, se você chegou aí pelo perfil do Wagner, né? Segue aí o Leandro Ambiental e quem veio pelo meu perfil e não segue o Wagner ainda, Prof. Wagner, como é que é o teu Instagram? Prof. Wagner Ambiental. Prof. Wagner Ambiental, tudo junto, né? Isso. Muito bem, sigam aí o Wagner e eu também vou dar meu convite aí, mas o meu é daqui a algum tempo, é dia 10 de novembro. Eu separei uma rota, sabe, Wagner? Um caminho para quem vai elaborar qualquer estudo, em qualquer etapa do licenciamento, ou vai fazer um outorga, ou vai fazer uma intervenção ambiental. Eu vou dar os 9 passos, assim, que eu entendo que qualquer estudo que você vai fazer, você precisa passar por essa visão desses 9 passos. Então, no dia 10 de novembro, vou dar uma aula ao vivo na plataforma Zoom. E também está aí no meu perfil aqui, tem um link, já tem gente entrando também. E assistam, né? Assistam também o treinamento do Wagner, ele vale muito, muito a pena, pessoal. Não tem concorrência de nada. É como se você estivesse numa grande escola que você pode escolher os professores que você tem maior identidade, cara. Isso aí não... Tem gente que se identifica com o Wagner, tem gente que se identifica comigo, tem gente que se identifica com o Vitor, que conversou com a gente aqui. E, cara, tem gente que faz os treinamentos de todo mundo, nossos aí, de todos, né? E é isso, assim, na verdade, é bom que vocês tenham a opção de escolher para vocês terem caminhos também para seguir. Tá tudo certo. E eu tô vendo a Sol falando aqui, ó, legal vocês dois. Sou aluna do Leandro e sigo o Wagner. Vocês estão ótimos. Live top, o Diegão falou. Grande abraço, Diegão, dupla fera. Muito bom, pessoal. Isso aí, cara. Gostei demais também, Wagner. Cara, o convite tá mais do que feito. Espero que a gente se encontre agora em dezembro, mas que a gente, né, faça muitos encontros virtuais desse também. Acho que quem ganha
O pessoal acha que eles ganham, né? Mas quem ganha é muito nós dois também, né? Com essa É, troca de experiência. A gente não está aqui só para ensinar, né? Mas a gente também absorve conhecimento a cada hora que a gente com conversa, né? certeza. É um privilégio para a gente aprende bastante com as participações dos colegas e também com a nossa troca de ideias, né, Leandro? E aí, muito sucesso no evento também. Como você disse, eu desejo que todos os colegas que fazem e disponibilizam treinamento tenham sucesso, cada um tem um jeito de fazer e todos têm o mesmo objetivo de tornar o mercado mais qualificado. Isso é uma bênção, a gente fica bem contente aí de ter esses conteúdos. Sem dúvida, cara. Isso aí, concordo. E o JCOA Ambiental está perguntando se tem alguma indicação de livro. Cara, eu vou ser honesto, vou deixar o Wagner responder a dele também. Eu sugiro que você faça, por exemplo, o treinamento do Wagner e faça esse treinamento meu lá do dia 10. Você vai... Porque assim, como que eu te explico, cara? Os livros, eles são interessantes, é bom, tem livro de avaliação de impacto ambiental, mas os livros, eles ainda são muito técnicos e muito enrijecidos, sabe? Eu acho que se você conversar ou participar de um evento que você tem as pessoas que estão no mercado hoje, você vai pegar atalhos. Aí, ali, você vai pegar onde busca isso, onde busca aquilo, sabe? Talvez os sites dos órgãos ambientais hoje sejam mais ricos do que um livro de avaliação de impacto ambiental. Um termo de referência, ou ler um parecer do órgão ambiental sobre o licenciamento. Né? Pelo menos, tenho essa opinião. Tá? Se eu fosse estudar hoje do zero, eu ia comer com farinha o site do órgão ambiental aqui do meu estado, sabe? Ia ler ele de cabo a rabo, todas as abas, baixar tudo para ler tudo ali. Eu não sei o que você acha disso, Wagner, mas se você tiver alguma indicação de livro, pode ficar à vontade também, claro, né? Sim, não, na verdade, assim, foi o que o Leandro falou, o JC Ambiental aí, os livros vão falar muito da parte técnica e a falta, às vezes, do livro, a parte prática. Então, os treinamentos como o Leandro faz, vai ter um evento dele dia 10 de novembro, semana que vem também tem o nosso, a gente fala da prática. Em muitas das aulas, do Leandro e mim, a gente cita os livros, mas quando a gente precisa da parte técnica, né? Então, a minha sugestão é você fazer esses treinamentos e depois as menções aos livros, aos artigos, às páginas do órgão ambiental, você vai e se aprofunda. É que nem a universidade, a universidade dá os caminhos, e aí quando a gente precisa, a gente vai lá buscar nos caminhos. Faz como Isso eu aí. disse aí, comer com farinha mesmo. Isso aí, eu comeria o site do órgão ambiental do seu estado aí com farinha. Mas faça o treinamento do Wagner, cara. O cara trabalha no órgão ambiental, vai dar um treinamento semana que vem. Dia 10 eu vou dar ao lado da consultoria ambiental de como fazer estudos, né? Eu acredito que você vai. Os seus atalhos, você vai ter mais atalhos, cara. Você vai aprender Isso. mais rápido e você vai saber onde buscar as coisas mais rápido, né? Que a gente tá. A gente dá atalhos, na verdade. Você vai ter que estudar, não Isso. tem como não Isso. estudar. Mas você vai receber informações mais mastigadas, assim, sabe? Acho que você vai ganhar mais. Faça isso, cara. Inscreve no dele, dá uma olhada no de cá. E é isso. Wagner, gratidão mais uma vez, cara. Obrigado pela disponibilidade. Papo nota 10. E espero mesmo que a gente encontre aí em dezembro. Vamos combinar direitinho isso aí pra gente Com encontrar. certeza. Tá? Vamos fazer esse negócio dar certo, beleza? Vai ser Obrigado, um prazer. Bárbara, aí pelos comentários. Obrigado a todo mundo que passou aqui, né? E, Wagner, vou deixar essa live disponível se você quiser precisar de algum material, quiser compartilhar. Eu vou te marcar como colaborador. Se você acha que se você aceitar, ela vai para o seu perfil também. Beleza? Tá ótimo, Leandro. Obrigado, viu? Agradeço muito. Abraço para você, para sua família. Dá um abraço no Vini aí. Gratidão, cara. Boa noite. Pode deixar. Bom Um abraço descanso. à família aí pro Igor. Até mais. Legal. Valeu demais. Um abraço, cara. Tudo de bom. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau.